dificuldade, né? Mesmo em meio a dias difíceis, como nós falamos agora. Mas, irmãos, a confiança, ela parte de um pressuposto de intimidade, né? Você só confia em alguém quando você tem intimidade com ele. Você só abre a porta da sua casa quando você tem intimidade com aquela pessoa ou quando alguém que você confia, que você é próximo, lhe indica essa pessoa. E aí você até então abre a porta da sua casa. Mas a confiança, ela precisa ter um pressuposto de intimidade. Não existe você confiar, eu não tenho como confiar que o violão ele vai sair uma nota boa se antes eu não tiver afinado, se não tiver preparado ele. Eu não posso confiar no meu carro em fazer uma viagem se eu não tiver feito a manutenção preventiva, se eu não cuidar bem dele, se eu não zelar bem dele. E assim é uma igreja que confia no Senhor. Não tem como ser uma igreja que confia no Senhor se você não o conhece, se você não está próximo e se você não tem intimidade com ele. A palavra confiança, no dicionário, por exemplo, no Aurélio, diz que é confiar que algo não falhará, que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. E você só vai saber se aquele algo ou alguém é forte o suficiente quando você tem intimidade com essa pessoa, com essa coisa. E eu queria despertar em nós hoje essa intimidade, essa confiança. E queria trazer para nós alguns passos rápidos, para também não cansar os irmãos, sobre como gerar essa confiança. Mas eu acredito que aqui hoje, nessa live, só tem pessoas crentes, né? Só tem pessoas que confiam em Deus. Mas às vezes a gente esquece um pouquinho de quem é Deus, esquece um pouquinho dessa intimidade com Ele. Então, antes de fato entender o que é confiança, eu queria trazer à memória dos irmãos quem é esse Deus que nós servimos, que está lá escrito na Bíblia. O Deus em que nós confiamos, irmãos, a Bíblia diz que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a pedra angular, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o Salvador. A Bíblia diz que Ele é o Alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. A Bíblia diz que Ele criou tudo que existe com apenas a sua palavra, com o poder da sua palavra. A Bíblia diz, irmãos, que Ele se curva para ver os céus e a terra. O Deus que nós servimos é um Deus tão grande que se curva para ver os céus e a terra, e que a terra é como poeira para os seus pés. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, que nada é impossível para o nosso Deus. Então, meus irmãos, para você que está aqui hoje, que talvez esteja passando por esse momento de luta, de dificuldade, e que às vezes a nossa humanidade nos faz esquecer de quem é Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós, 10:30 da noite, nos prostramos, nos rendemos, porque Ele é o Senhor. Ele é digno da nossa adoração. Então, nessa noite, meus irmãos, eu queria despertar você a essa confiança, a ser uma igreja que de verdade confia em Deus, porque Ele merece toda a nossa confiança. E eu queria compartilhar com os irmãos uma ilustração. Certa vez, um menino estava em um voo, um monte de passageiro, digamos que estava indo lá para Minas Gerais, saindo de Recife, indo lá para Minas Gerais. E não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de pegar alguma turbulência em avião. Irmãos, é algo terrível, né? A sensação que o avião vai cair, a sensação que parece que você não tem controle por nada e você começa logo a se sentir mal. E esse avião saindo aqui de Serra Talhada, sentindo Minas Gerais, num determinado momento começou a passar por uma turbulência. E aí o comandante disse: senhores passageiros, não se preocupem. Nós estamos passando por um momento de turbulência, mas logo voltaremos ao normal. E aí tinha um menino sentado, escutando música, e ele estava aqui, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria
ela vem pela manhã, eu creio. E o passageiro olhou para o lado assim e disse: meu filho, como é que você consegue? Em meio à turbulência, o comandante disse que a gente está numa turbulência e você consegue cantar. E ele aqui, ó. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E o moço ficou ainda mais preocupado e disse: o que que acontece? Como você consegue manter a calma no meio da turbulência? E aquele menino olha para o moço e disse: o comandante disse que nós vamos passar por essa turbulência. E o piloto desse avião é o meu pai. E se ele disse que nós vamos passar por essa turbulência. Querido, a nossa vida é como se fosse esse avião. Às vezes a gente está no céu de brigadeiro, olhando ali aquela paisagem linda, as coisas acontecendo, mas às vezes nós passamos por turbulência. Mas eu queria deixar claro para os irmãos aqui hoje, quem está no comando deste avião é o Senhor Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso. E no seu tempo, essa turbulência vai passar e você vai voltar a voar um voo tranquilo, porque Ele está no comando de todas as coisas. Amém ou não amém? Desbloqueia o microfone aí, desbloqueia o microfone, eu quero ouvir um amém de todo mundo aí. Amém, 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 amém. amém, glória a Deus. Amém, Aleluia, mais Amém, aleluia. 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 Eita, tem Glória. mais vozes aí, Glória porque a eu não Deus. estou vendo na minha tela, mas parece que tem mais vozes Amém, aí, né? Amém. Irmãos, glória a mas eu queria Deus. compartilhar com vocês só 4 pontos, rapidinho, para a gente entender um pouco sobre a confiança. O primeiro deles, irmãos, é que a nossa confiança ela é testada na luta. Não existe confiar quando tudo está fácil, quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo. A nossa confiança ela é testada na luta. E Jó, no capítulo 1, do versículo 21 ao 22, você vai ver justamente ele falando sobre isso. Jó perdendo tudo, perdendo todos os seus bens, e ele dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, se hoje você está passando por um momento de luta, de tribulação, entenda que Deus está no controle e Ele está testando a sua fé e preparando você para algo sobrenatural que Ele tem para a sua vida. Entenda outra coisa também, irmãos, a nossa confiança, ela não pode estar nas coisas que nós temos. Tem gente que confia no seu emprego, tem gente que confia no seu salário, tem gente que confia no seu marido. E entenda, irmãos, teve tempo na minha vida que foi assim. O Senhor me deu uma oportunidade de emprego muito boa. E por um tempo eu fiquei, Senhor, e agora? E se eu perder esse emprego? Meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? E aí eu lembro que eu estava fazendo uma devocional dentro do meu carro. E aí eu pensando, Senhor, eu preciso fazer um plano B. E se a empresa falir? E aí o Senhor me disse, quem te deu o emprego? E eu disse, foi o Senhor. Quem te dá o sustento? Eu disse, é o Senhor. Então, por que você está preocupado com o emprego? Não se preocupe com o emprego, confie em mim, confie em mim. Irmãos, nessa noite o Senhor está nos despertando a confiar nele. E aí você vai ver muito bem lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus ele chama Abraão. E ele diz, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Deus está dizendo para ele, olha, sai do conforto, tá tudo tranquilo, confia em mim. Abraão, irmãos, era um homem rico, era um homem próspero. E às vezes a prosperidade, ela nos dá um certo comodismo, a gente estaciona, porque a gente passa a confiar mais nas coisas do que confiar em Deus. Então entenda, querido, para você nessa noite, não confie naquilo que você tem, confie no Deus que habita em você. A confiança também, irmãos, independe da situação. E aí, uma situação que a gente está vivendo, talvez inesperada, há mais de 2 anos, eu acho que nenhum dos piores pessimistas imaginou uma pandemia como essa, isolando todo mundo, afastando todo mundo, tantas pessoas internadas, tantas pessoas indo a óbito. Ninguém imaginou fazer vigília online até um tempo atrás, nem se falava sobre isso.
E a gente tem que confiar em Deus, independente da situação que nós estamos vivendo. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, ele diz, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não era que o apóstolo Paulo gostava do sofrimento, não. É porque ele aprendeu a ser contente, a viver feliz em toda e qualquer situação. E aí ele diz em Filipenses, no capítulo 4, sabe o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê, irmãos? Não era nele a confiança, não era nas coisas a confiança dele estava no Senhor. Por isso ele diz, eu aprendi a viver contente na escassez, na luta, como também na abundância, na prosperidade. E às vezes, irmãos, o nosso desafio não é se manter firme no momento da tribulação. Às vezes, o nosso desafio é se manter firme no momento de prosperidade. Sabe por quê? A gente ora, Senhor, me dá, me dá, me dá. E quando o Senhor dá, a gente se afasta de Deus. A gente se afasta da igreja. A gente não tem mais tempo para o Senhor, porque a gente está tão envolvido com aquilo que o Senhor nos deu, que esquece do Deus que nos entregou tudo aquilo. Então, que nessa noite a nossa confiança, ela possa independer de qualquer situação, porque todas as situações estão no controle da mão do nosso Deus. E o outro ponto, para a gente encerrar, é que a nossa confiança, ela depende de um preço. Tem um preço a ser pago. Às vezes, irmãos, a gente olha para a pessoa que está do nosso lado e vê o irmão prosperando, e vê o irmão crescendo, e às vezes não sabe o preço do nosso preço. E Daniel, no 3, do versículo 1 ao versículo 30, tem uma história maravilhosa. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os irmãos conhecem essa história muito bem. O rei Nabucodonosor prepara aquela estátua gigantesca de ouro e aí convida todo o reino para a inauguração. E ali o arauto toca a trombeta e diz: aquele que não se prostrar ao som dessa trombeta será lançado na fornalha de fogo ardente. Naquele momento, aqueles 3 jovens estavam ali e eles não tiveram tempo nem para se preparar. E eles simplesmente não se prostraram. Chamam então eles à presença do rei. O rei diz: vocês não escutaram a trombeta, por isso vocês não se prostraram. E eles dizem: não, rei, nós escutamos a trombeta. Ah, não, então faz assim, eu vou tocar novamente, vocês se prostram agora. Eles dizem: rei, tão certo como tu vives, nós também não nos prostraremos, nós só nos prostraremos ao Deus Todo-Poderoso. O rei fica revoltado com aquilo, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, lança os jovens naquela fornalha, e ele, antes de ser lançado, diz: se o Senhor não nos livrar da fornalha, nós também não adoraremos a você, rei, pois nós só adoraremos ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, mas quantos de nós estamos nos prostrando diante das coisas dessa terra, diante dos pratos que o inimigo tem lançado sobre nós? E aí, irmãos, eles não se prostram. E a Bíblia diz que o rei fica tão revoltado, aquece a fornalha, que os soldados, quando lançam aqueles meninos, eles são queimados de tão quente que estavam. E aí os meninos entram na fornalha, o rei, quando olha, percebe que os meninos não estão mais só. E aí ele olha e diz: olha, não, nós não lançamos 3. Sim, rei, lançamos 3, mas agora são 4. E o 4 é semelhante ao Deus vivo. Escute uma coisa, irmãos, escute isso que eu vou dizer para você. Talvez você que está aqui hoje, o Senhor não te livrou da fornalha. Talvez você que está aqui hoje, o Senhor não te livrou do Covid, não te livrou da tribulação. Mas escute uma coisa, o Senhor não te livrou dela, mas o Senhor vai te livrar dela, dentro dela, porque a tribulação veio da tribulação você.
O Deus que nós servimos não te livra da tribulação, ele te livra dentro dela, porque ele está com você em todo tempo e em todo momento. Servir a Deus não significa que nós estamos isentos de passar por tribulação. Não, muito pelo contrário. A palavra do Senhor diz que nós passaremos por tribulação. Mas a Bíblia diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor, querido, vai te livrar no meio da fornalha. Quando o Senhor aparece para os discípulos no meio do mar, e eles parecem que estão vendo um fantasma, as ondas estão revoltas. O Senhor chama Pedro, Pedro vem até ele. Pedro começa a afundar, o Senhor bota Pedro de volta no barco. Na sequência, Jesus entra no barco novamente. Depois que ele entra no barco, é que ele acalma o mar. Sabe o que significa, querido? Que talvez você que está aqui hoje está com seu barco passando por turbulência. Jesus estava no barco, os discípulos estavam no barco, o mar estava revolto. Mas depois que Jesus entra no barco, ele acalma a tempestade. Então, para você, meu irmão, que está aqui hoje, não importa a tribulação, não importa a turbulência, não importa aquilo que você está passando, se o Senhor está no barco, confie nele. Confie nele, porque no tempo certo, ele vai acalmar a tempestade. O que você precisa, meu irmão, o que você precisa, minha irmã, é confiar no Senhor. E escute uma coisa, confiar em Deus ultrapassa a barreira da lógica. Não é lógico acreditar em Deus. De fato, acreditar em Deus parece impossível e de fato é. Mas eu quero dizer para você, irmão, hoje que está aqui hoje, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena acreditar em Deus. Ele honra aquele que nele confia. Então, para você hoje, para mim hoje, seja uma igreja que confie em Deus. E tenha certeza que o choro até pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Amém? Quem foi abençoado com essa palavra aí, diz um amém bem forte aí. Amém.